podem dizer amém? Amém. Tome seu assento, por gentileza. Aleluia. Meus irmãos, antes de nós fazermos uso da poderosa palavra de Deus, eu quero externar a Deus toda a minha gratidão, louvor, por essa gloriosa e honrosa oportunidade que o Senhor nos concede de nós estarmos reunidos e congregados nessa noite para juntos adorarmos o nome de Jesus. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de pela primeira vez estar nessa casa para fazer uso e menção de sua poderosa palavra. Deus seja louvado na vida do anjo desta igreja, ao pastor Paulo. Pastor, obrigado. Prazer conhecê-lo pessoalmente. Muito obrigado pela confiança e atenção dispensada. Obrigado pelo carinho e pela confiança de nos entregar a tribuna para ministrar a sua palavra. Deus abençoe o senhor, sua esposa, a pastora Fátima. Deus abençoe. Prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe todo o corpo de obreiros aqui, os pastores, a minha retaguarda. Deus abençoe os senhores. É um prazer. Também quero agradecer um amigo, o pastor Marcos. Deus abençoe, viu? Muito obrigado, pastor. Tenho um grande carinho por ele. Ele me convidou para pregarmos enquanto ele estava ali no braço. E no dia que preguei, ele não pôde estar. Mas ele me tratou com tanto carinho. Parece que somos amigos há muitos anos. Nos estendeu o convite para estarmos aqui em dezembro, né? Não foi possível. E dessa vez estamos aqui para glorificar o Senhor. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora, a sua esposa, que acabou de louvar. Que Deus possa abençoar de forma especial. Está comigo também a minha família, que já foi apresentada, minha esposa Chilene, as minhas filhas Manuela e Isabela. Tem que falar nessa ordem. Se eu falar Isabela e Manuela, chega em casa amiga. Porque a Manuela é mais velha. Ela fala, pai, eu sou a mais velha, você tem que apresentar primeiro. Para não dar briga em casa. Ô, glória! Manuela e Isabela. Deus abençoe. Muito obrigado. Amados, eu tenho uma mensagem da palavra de Deus ao vosso coração. Eu prometo ser objetivo e fiel ao tempo que me foi confiado. Mas eu gostaria de saber, eu já tenho a plena certeza da resposta. Quantos almejam ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém! Mais forte, diga amém. Amém! Maravilha. Só peço aos irmãos um pouquinho de humildade, um pouco de atenção e paciência, principalmente na introdução da mensagem. Mas eu prometo aos irmãos que nós iremos desenvolver, chegaremos na conclusão, iremos para casa renovados pelo poder da palavra. Amém? Amados, o apóstolo Paulo, em sua segunda viagem missionária, ele chega à cidade de Corinto e ali permanece por 18 meses ou 1 ano e 6 meses. Está relatado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Corinto é uma cidade grega e portuária. Fica na região da Caia, aproximadamente 80 quilômetros a oeste da grande capital Atenas. Era uma cidade estratégica para potencializar a propagação do Evangelho de Cristo, porque aquela cidade tinha uma rota comercial e era muito importante, pois ali, além da rota comercial e muitas pessoas que eram atraídas, também existia ali naquele lugar um templo erguido à deusa Afrodite. E o culto a essa deusa eram relações íntimas, de forma que tinha mais de 1000 prostitutas cultuais consagradas à deusa Afrodite. No período noturno, elas desciam até os portos da cidade para terem relações com os marinheiros que ali atracavam seus navios. Então, era uma cidade estratégica para a propagação do Evangelho. O apóstolo Paulo passa por lá, prega o Evangelho de Cristo. E segundo alguns historiadores, depois de 3 anos, veio um comunicado da família de Cloé, como está registrado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11, que havia contendas e dissensões dentro da igreja em Corinto. E para nós entendermos essa primeira carta aos Coríntios, que foi destinada a esta igreja, para entendermos os escritos do apóstolo Paulo,
é necessário nós dividirmos a carta pelos problemas que haviam dentro da igreja. Olhando para os problemas, nós conseguiremos identificar os escritos do apóstolo aos crentes que estavam em Corinto. O primeiro problema que nós identificamos nessa igreja está do capítulo 1 ao capítulo 4. Existia um partidarismo dentro da igreja. Era natural entre os gregos subirem à Praça Ágora e debaterem a respeito de uma tese filosófica, defendendo a tese de seu líder. Este costume entrou para dentro da igreja, de forma que surgiram 4 partidos dentro da igreja. Uns que diziam ser de Paulo, uns que diziam ser de Apolo, outros que diziam ser de Cefas e outros que diziam ser de Cristo. Havia um partidarismo na igreja. Haja vista que o apóstolo Paulo vai escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não haja dissensões e nem contendas entre vós. O apóstolo Paulo envia essa carta com o fito de dirimir essa contenda ou a divisão que havia no seio da igreja. E Paulo vai estabelecer, dizendo no capítulo de número 3, que a igreja que foi plantada em Corinto é como edifício e lavoura de Deus. E Paulo e as pessoas que pregavam nessa igreja eram os cooperadores da obra, de forma que ele vai dizer que ele plantou, Apolo regou, mas que Deus deu crescimento. O que Paulo quer apresentar aqui é que ambos trabalham para a obra do Senhor, mas quem merece a honra e a glória é o próprio Deus que faz crescer a obra. No capítulo 4, verso 1 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer que os homens nos considerem ministros ou dispenseiros de Cristo. Quando Paulo usa essa expressão ministros, ele usa uma expressão grega chamada ruiperet. Ruiperet era uma escala abaixo de um escravo. Esses homens ficavam no fundo de um navio, no porão, acorrentados até a morte, remando a fim que o navio chegasse no seu destino final. Eles não sabiam para onde o navio iria, mas a missão era remar. E eles morriam acorrentados daquela forma. Por que o apóstolo Paulo se utiliza desta expressão para se referir a ele mesmo? Era Paulo dizendo para a gente disseminar, para a gente acabar, melhor dizendo, com o partidarismo na igreja, que os homens em Corinto nos considerem como esses ruiperetes, que fica embaixo do porão, não é visto por ninguém, mas está trabalhando para que o navio chegue no destino correto. Paulo queria se apresentar como servo para a obra do Senhor. O segundo problema que nós identificamos está no capítulo 5, quando um jovem teve uma relação com a mulher de seu pai, a sua madrasta. E Paulo disse que essa igreja não havia tratado deste problema. E Paulo disse: não é boa a vossa jactância. E ele vai fazer uma alusão, uma analogia com aquilo que acontecia na Páscoa, onde era necessário comer pães asmos e não poderia ter fermento. Paulo diz: é necessário que se retire o fermento do meio da massa, para que a massa não venha a levedar. O que Paulo estava dizendo era à igreja que vocês tratem disso logo, para que o problema não se agrave. No capítulo 8 de 1 Coríntios, Paulo trata a respeito da comida consagrada aos ídolos. No capítulo de número 11, Paulo vai tratar que para mim é o maior problema que há na igreja. Era a chamada festa da alegria, a ceia do Senhor. O que acontecia? Os ricos levavam pães e vinhos para a festa, e eles comiam todos os pães e bebiam todo o vinho de forma a se embebedar. E Paulo vai alertar dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, que quem tiver fome que coma em casa, e quando vos ajunteis para comer, esperais uns pelos outros. Porque os ricos estavam comendo tudo que tinha, bebia tudo que tinha, e quando os pobres chegavam para a festa, já não tinha mais nada, não conseguiam ceiar. E Paulo estava dizendo que ali era uma memória da morte e ressurreição de Cristo, e não era para se embebedar. Por isso que Paulo vai dizer que quem tem fome, que coma em casa. No capítulo 12, capítulo 14, Paulo vai tratar do problema concernente aos dons espirituais. Essa é a única igreja que vejo no Novo Testamento que possuíam os 9 dons extraordinários. Mas era uma igreja um pouco bagunçada. Era mais ou menos assim. Naquela época não tinha microfone. Eu imagino o pastor Marcos, Paulo pregando e um se levantando em profecia ali,
outro rodando lá e ninguém conseguindo entender o que Paulo estava dizendo. Paulo não vai proibir o falar em línguas. Ele diz, olha, se for falar em línguas, que haja um intérprete. Mas busque os melhores dons. Busque o dom da profecia. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Aleluia. No capítulo de número 15 de 1 Coríntios, Paulo vai tratar sobre uma questão que houve entre os irmãos. Uma dúvida que surgiu se Jesus Cristo havia ressuscitado. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, se não me falha a memória, verso de número 3 e 4, que Jesus morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E o último